E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que é simples, talvez, mas é algo que o Senhor tem gerado no meu coração desde um pouquinho antes da gente iniciar esse período de jejum. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. O título dessa mensagem é O Lugar Onde Nasce a Devoção. Romanos capítulo 12, a gente vai ler o verso 11 e 12. Diz assim: Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua presença entre nós aqui, Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor nos leve, Senhor, a esse lugar onde a sua palavra nos corrige, nos aponta a direção. Senhor, eu oro para que todo o espírito que concorre com a sua glória aqui nessa noite, Deus, seja derrubado em nome de Jesus. Senhor, todo o espírito que tenta trazer confusão na mente, distração, Senhor, na autoridade do seu nome, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, toda a necessidade de dopamina rápida, a gente sujeita ao Senhor agora, Deus, para que o Senhor nos conduza conforme a sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, o título dessa mensagem é O Lugar Onde Nasce a Devoção. E todas as vezes que a gente fala sobre paixão pelo Senhor, paixão por quem o Senhor é, e essa dedicação, essa devoção, essa palavra surge, paixão. Mas normalmente quando a Bíblia vai usar a palavra paixão, quando a Bíblia vai usar o termo paixão, ela está usando de uma forma negativa, principalmente no Novo Testamento. Normalmente o Novo Testamento vai usar o sentido da palavra paixão como um sentido negativo. Então ele vai falar de a paixão da carne, a paixão deste mundo, a paixão das coisas dessa vida. Claro, existe também o sentido positivo, quando a gente pode atribuir paixão, por exemplo, aos eventos finais ali da vida de Jesus, né? A paixão de Cristo. Então existe um aspecto positivo também, mas normalmente a palavra está usando paixão no sentido negativo. Não tem nada de errado quando a gente fala sobre desenvolver paixão pelo Senhor. Não tem nada de errado quando a gente fala que a gente precisa ter paixão na nossa vida cristã. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra que normalmente vai descrever melhor isso que a gente quer falar a respeito de paixão é a palavra zelo. E que é a palavra que está aqui nesse texto que a gente leu. E esse zelo vai falar de um zelo piedoso, né? O John Frame ele vai falar que normalmente o zelo está associado também com o fervor. E isso tem a ver com o entusiasmo, que é esse entusiasmo da gente estar cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Então, eu quero falar sobre devoção, eu quero falar sobre paixão. E a Bíblia vai descrever tudo isso a partir dessas expressões, como zelo, fervor e entusiasmo. E antes de entrar, propriamente dito, na exposição do texto, eu quero falar de algumas percepções que eu tenho tido e que eu tenho pensado nisso já tem um tempo. E para nós que estamos inseridos no meio carismático, né, e com muito temor eu vou falar isso, mas ali no final do ano de 2023, a gente teve a queda do Mike Bickle, né? Quem não conhece o Mike Bickle, ele foi o fundador do IHOP, enfim. E depois que o Mike Bickle caiu, a gente teve uma série de outros escândalos que começaram a acontecer, e o Senhor começou a expor muita coisa no corpo de Cristo. E eu tenho olhado para esse período que a gente vem vivendo desde então, e eu tenho a impressão, eu tenho a percepção de que de alguma forma, por conta desses eventos que aconteceram, esses escândalos que saíram por aí, eu sinto que um desânimo começou a tomar conta
desse meio que a gente está inserido, o meio carismático, né? E eu sinto que isso vem vindo já tem um tempo, e como eu falei, com muito temor eu quero falar sobre isso, mas eu sinto também que esse desânimo, essa onda de desânimo que veio vindo depois de tudo isso, ela passou por aqui também. Ela passou pelo nosso meio também. E isso se manifesta de muitas formas mesmo. Sejam os nossos cultos, sejam as nossas reuniões caseiras, sala de oração. Em muitos momentos isso pode se manifestar, o serviço e muitas outras coisas. E com isso, né, e assim, se você estava aqui de 2 anos atrás para trás, você sabe do que eu estou falando. Os nossos cultos estão diferentes, sim. Né? E assim, eu estou aqui desde 2022. Para quem estava desde antes, então, talvez não sei. Mas eu sinto que esse desânimo passou no nosso meio também. E o que vai surgir desse desânimo, dessa falta de zelo, essa falta de paixão, é indolência. Indolência é falta de disposição, morosidade, ócio, preguiça. Mas outra palavra que vai surgir disso também é assídia. Assídia, ó, palavra rebuscada, né? Assídia, o que é isso? Assídia tem a ver com um estado de apatia, torpor, tristeza, desinteresse. E eu venho percebendo como, desde o momento em que esse movimento que a gente está inserido, principalmente quem está mais ligado à sala de oração e o movimento de oração, eu venho percebendo como esse desinteresse e esse desânimo vem vindo de uma forma, às vezes até meio sutil, e a gente não percebe que durante a nossa caminhada, a gente vai se desanimando na nossa jornada com o Senhor. Então hoje eu quero falar um pouco a respeito disso e de como nós podemos então retornar para esse lugar aonde nasce a devoção. O capítulo 12 de Romanos, que é o texto que a gente leu, ele vai começar a descrever uma exortação profunda para o corpo de Cristo. É interessante porque o livro de Romanos, ele é dividido em 2 sessões. Então ele tem uma sessão um pouco mais doutrinária, ali do capítulo 1 até o capítulo 11. E depois no capítulo 12, ele começa então uma exortação mais pastoral e ele começa a trazer dinâmicas de como a gente deve então viver a vida cristã. É interessante, né, porque Paulo está fazendo toda uma construção teológica muito profunda. A teologia do livro de Hebreus é muito profunda. Ele está fazendo toda uma construção teológica e doutrinária, e aí no capítulo 12, então, ele começa a trazer essa exposição um pouco mais pastoral e exortar os irmãos a respeito de como a vida cristã deve ser vivida. E sabe, meus irmãos, a gente tem um apreço por doutrina, a gente tem um apreço por teologia, a gente tem um apreço por estar corretamente posicionado dentro daquilo que a gente crê. Mas existem coisas que não dizem respeito somente à teologia. E eu falo isso não para criticar a teologia, eu gosto muito de teologia. Inclusive, eu sou teólogo de formação, estou fazendo a minha especialização, gosto muito de teologia. Mas a gente tem um apreço por, muitas vezes, soar teologicamente correto. Mas espiritualmente a gente pode estar inapto para o Senhor. Então, sim, a teologia é muito importante, e a gente precisa de boa teologia. Mas muitas vezes, a teologia, ela não vai sustentar aquilo que o Senhor está gerando no nosso meio. E é por isso que Paulo faz toda uma exposição teológica, e aí ele começa então a exortar a igreja. E aí ele começa lá no início do capítulo 12, né, convidando os cristãos para se oferecerem como um sacrifício vivo. E é lindo ver o final do capítulo 11, porque, principalmente o capítulo 9, 10 e 11, Paulo está trazendo uma exposição a respeito da importância de Israel, a esperança de Israel, a salvação de Israel, e ele termina o capítulo 11 com a conhecida doxologia,
Então ele está trazendo toda aquela exposição e ele começa a exultar e trazer glória ao nome de Deus, falando, isso aqui que a gente está falando é obra de Deus. E ele começa a glorificar o nome de Deus. E ele começa o capítulo 12 falando assim, portanto, é como se ele estivesse falando assim, dito tudo isso que eu falei nesses 11 capítulos aqui agora, vivam dessa maneira. Indo já para o verso 11, então Paulo começa a falar sobre o zelo. Outras versões, a NVI vai falar o seguinte, nunca falte a vocês o zelo. Mas eu gosto mais da versão da NA, que ela fala assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Paulo está trazendo toda uma construção teológica, doutrinária, de muitos elementos, e ele começa falando o seguinte, agora, a partir de agora, tendo como base tudo isso que eu falei para vocês, não sejam preguiçosos no zelo de vocês. Como eu falei, a palavra zelo, ela vai destacar essa questão da paixão, da devoção, da entrega ao Senhor. E por alguma razão, se isso está presente ali, é porque Paulo está falando o seguinte, olha, é muito propício que durante a jornada de vocês, a caminhada de vocês com o Senhor, vocês percam o zelo de vocês. Vocês possam se tornar preguiçosos no zelo de vocês. Vocês possam começar a se tornar pessoas indolentes. E a assídia pode entrar no meio de vocês. A apatia pode entrar no meio de vocês. Então, ouçam o que eu estou falando. Não sejam preguiçosos no zelo de vocês. Nós temos uma tendência muito grande de começar muitas coisas e não conseguir terminar. Então a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa muito empolgado com muita coisa, é o típico emocionado, né? Quem conhece um emocionado? Não, levanta a mão. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, o pregador está falando de você lá, ó. O que é o emocionado? É o cara que fala assim, não, vamos fazer, mano, conta comigo. Mano, vamos em frente, vamos fazer, é isso mesmo, vamos para cima. Mas com o tempo a gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo a energia. A versão King James, ela vai falar o seguinte, não sejam preguiçosos em suas ocupações. Que ocupações são essas? As coisas de Deus. As nossas ocupações são as coisas de Deus. E com as coisas de Deus nós precisamos ser zelosos. Mateus capítulo 11, verso 12 diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. O Jonathan Edwards, uma vez ele estava pregando em cima desse texto de Mateus 11, e ele fala o seguinte, os que aceitaram a Cristo nasceram de novo e receberam um espírito de zelo para buscar as coisas de Deus com senso de urgência e com fome e paixão. Meus irmãos, nós não podemos ser negligentes com o nosso zelo. Nós não podemos ser descuidados com o zelo, a devoção ao Senhor. E no reino de Deus, as coisas de Deus, elas não podem se tornar secundárias para nós. As coisas de Deus não podem se tornar periféricas para nós, porque a partir do momento em que as coisas de Deus começam a se tornar secundárias ou periféricas, ou o que quer que seja, nós já estamos entrando no caminho da apatia. Nós já estamos entrando no caminho onde nós somos exatamente o que o texto está dizendo para nós não sermos, preguiçosos em relação ao nosso zelo. E a maneira da gente manter o zelo, a maneira da gente manter a devoção, a chama acesa pelo Senhor é fervor espiritual. E é o que o texto de Romanos 12 continua dizendo. Então ele fala, sejam zelosos, e ele fala, sede fervorosos no espírito.
A exortação de Paulo, ela está falando a respeito de abandonar a preguiça, abandonar o descuidado, abandonar a negligência, e ele está usando um imperativo aqui: sejam fervorosos no Espírito. Ele não está sugerindo assim, ó, gente, se vocês quiserem ser mais fervorosos aí, né, tem uns que são mais animados, mais empolgados, beleza, vocês podem ser, quem não quiser, tá de boa. Não, ele está falando assim, ó, sejam. A maneira de viver a vida cristã é: sejam fervorosos no Espírito. Isso aqui é semelhante àquela outra exortação, quando ele vai falar o seguinte: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A nossa vida cristã não pode ser vivida de uma forma onde não existe fervor espiritual dentro de nós. E aqui é interessante porque existe uma certa harmonia no Novo Testamento quando a gente está vendo a palavra falar a respeito do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para os escritos de Lucas escreveu o livro de Lucas e Atos, e Lucas ele sempre está ressaltando as dinâmicas do poder do Espírito Santo. Porque ele está enfatizando a obra salvadora do Espírito Santo. Então ele está enfatizando a questão dos dons, ele está enfatizando a questão do poder, a questão dos sinais, das maravilhas, das línguas e tudo mais. Porque ele está olhando para esse prisma do Espírito operando a obra de salvação. Mas aí quando a gente vai para os escritos de Paulo, ele vai sempre enfatizar muito mais as dinâmicas do Espírito Santo no desenvolvimento da vida cristã. Então Lucas está falando mais sobre a obra do Espírito na salvação, o poder de Deus, mas Paulo está falando sobre a obra do Espírito Santo em nos santificar. Ele está ressaltando o papel do Espírito Santo na obra de santificação. Então sempre que o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo, ele está falando desse progresso na nossa vida cristã, essa jornada da vida cristã que nós temos e que precisa ser vivida na dependência do Espírito Santo. Então, por muitas vezes, não só aqui no livro de Romanos, mas em várias cartas, ele vai falar sobre a importância de uma vida no Espírito, a importância de uma vida enraizada no Espírito Santo. Então ele está fazendo essa exortação a respeito do zelo, a respeito de manter a chama acesa. Ele está falando, a maneira de manter o zelo, a maneira de manter a nossa paixão, é uma vida fervorosa, enraizada no Espírito Santo de Deus. Então essa vida, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Ela não pode ser vivida da maneira que a gente acha que tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida na dependência do Espírito Santo. Ele está fazendo um apelo para uma vida cheia do Espírito, buscando o Espírito de forma diligente, sendo guiados pelo Espírito Santo em tudo que nós fazemos. E isso serve de alerta para nós. Porque se em algum momento da caminhada a gente está percebendo que existe falta de zelo, falta de paixão, falta de devoção, é porque talvez a nossa vida não está imergida no Espírito Santo da maneira que ela precisa ser. E essa exortação de Paulo, ela vem de uma maneira tão incisiva, porque ele entendia muito bem que é impossível a gente viver a nossa vida cristã sem nenhum tipo de influência do Espírito Santo. E quando a gente olha para os escritos de Paulo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida mergulhada no poder e na graça de Deus através da ação do Espírito Santo, é uma vida centrada no Evangelho. Porque o ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo e tornar Cristo vivo em nós. Então não tem como viver a caminhada cristã sem ter Cristo vivificado dentro de nós. E quem vivifica o Espírito Santo, quem vivifica Cristo dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. O
fervor espiritual também pode ser traduzido como o fogo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. O tempo todo o apóstolo Paulo está falando, irmãos, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo não existe vida cristã. E o Espírito vai exigir controle absoluto das nossas vidas. Não existe como eu entregar só uma parte. Ó, Espírito Santo, essa parte aqui é sua, essa aqui deixa comigo que eu sei melhor. Não! Controle total. Calvino vai dizer o seguinte: embora esse zelo seja um dom divino, esses deveres são destinados aos crentes a fim de que destruam a sua indiferença e fomentem aquela chama que Deus lhes acendeu. Pois geralmente sucede que ou abafamos ou mesmo extinguimos o Espírito em razão das nossas próprias mazelas. A nossa tendência natural na nossa caminhada é apagar o Espírito Santo. E é por isso que essa exortação ela é tão enfática a nós, porque em todo tempo nós precisamos buscar uma vida fervorosa no Espírito. É essa exortação que Paulo está trazendo aos Romanos, e é essa exortação que nós precisamos também. Eu gosto da descrição de Apolo, lá em Atos capítulo 18, verso 25, que vai falar o seguinte: instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo era um homem versado na palavra de Deus, versado na doutrina, conhecia a respeito de Jesus, mas o texto não deixa de mencionar que ele era um homem fervoroso no espírito. E meus amigos, fervor no espírito é algo muito importante para os dias em que nós estamos prestes a entrar. Fervor no espírito é algo muito importante para o cenário que se aproxima. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Nesse texto de Mateus 24, Jesus está fazendo o sermão profético dele, onde ele está falando sobre os eventos que vão acontecer antes do retorno dele. E esse verso em especial, ele é muito importante a respeito do que a gente está falando aqui. Porque no cenário de fim dos tempos, no cenário dos dias que antecedem a volta de Jesus, ele está falando que o amor de muitos esfriará. E aí a gente vê depois lá na frente, Jesus já glorificado, e ele está falando contra a igreja de Éfeso, e o que ele tinha contra aquela igreja é que eles haviam abandonado o primeiro amor. E sobre a igreja de Laodiceia, ele vai falar assim: quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, e por serem mornos, vocês estão quase a ponto de eu vomitar vocês da minha boca. Meus amigos, prestem atenção. Jesus não suporta um espírito morno. Jesus não suporta a mornidão. E se na nossa caminhada a gente está indo para um lugar onde a gente quer se parecer mais com Cristo, por que nós então suportamos a nossa própria mornidão? Por que nós suportamos a nossa própria frieza? Por que nós suportamos a nossa preguiça espiritual? Se Jesus não suporta mornidão.
buscar e manter um espírito fervoroso é o que Jesus está buscando em todos aqueles que se desejam parecer com Ele. O texto vai continuando e ele fala depois, servir ao Senhor. Então ele fala assim, sejam zelosos, não sejam preguiçosos no zelo de vocês, busquem uma vida fervorosa no Espírito de Deus, sirvam ao Senhor. E o serviço, o ministério, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, precisa fluir desse lugar de zelo e fervor. Zelo e fervor em tudo que nós fazemos para o Senhor, por quê? Porque senão o desânimo ele vem, ele toma conta de nós, e aí as coisas que nós estamos fazendo, elas não são mais geradas do Espírito, mas elas começam a se tornar aquelas atividades mecânicas. Nossa, meu Deus, eu estou em mais uma escala esse final de semana. Nossa, meu Deus, mas é mais uma sala de oração. Nossa, meu Deus, mas eu não aguento mais esse tanto de coisa. Sabe o que é isso? Sabe o que isso indica no nosso interior? Falta de zelo, falta de paixão, falta de fervor espiritual. Isso vai me lembrar aquela frase mais comum, né, que o John Piper sempre fala em qualquer livro, pregação dele, ele fala a mesma coisa, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E a gente só pode estar satisfeito no Senhor se existe fervor espiritual dentro de nós. A gente só pode estar satisfeito no Senhor se nós estamos sendo diligentes com o nosso zelo pelas coisas de Deus, nosso zelo pelo reino de Deus. E o nosso serviço, o nosso tempo, aquilo que nós gastamos para o Senhor, isso vai falar a respeito da nossa diligência em servir ao Senhor, sim, mas isso vai falar também da nossa diligência com o tempo. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17, diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Quando a gente começa a perder o nosso zelo, quando a gente começa a perder o fervor, a gente começa a não ter diligência com o nosso tempo. E se nós não estamos dedicando o nosso tempo servindo ao Senhor, ou a gente vai servir a nós mesmos, ou a gente vai servir ao ócio, ou qualquer outra coisa. E o serviço ao Senhor, e serviço é uma tradução para culto também, o nosso culto ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor, ele tem uma profunda relação com o quanto nós estamos cultivando o nosso zelo e o nosso fervor. Continuando o texto, ele vai falar o seguinte: alegrai-vos na esperança. E todas as vezes que o Novo Testamento está falando de esperança, ele está falando da esperança escatológica. Tito 2, verso 11 ao 14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A nossa esperança não é uma esperança de, eu tenho esperança que a minha vida vai melhorar, tenho esperança que eu vou conquistar o meu sonho da casa própria, eu tenho esperança que eu vou comprar um carro 1.0, não é isso, gente. A esperança, todas as vezes que o Novo Testamento está falando de esperança, ele está falando de uma esperança que repousa na obra consumada de Deus.
Ele está falando sobre a certeza de que todas as promessas de Deus, elas vão encontrar um cumprimento final e elas vão encontrar um destino final para onde tudo está caminhando para ir. E essa esperança a respeito da obra consumada de Deus, ela nos ensina a viver nessa era. Porque todas as vezes que Jesus está falando sobre o reino, ele está falando sobre o reino consumado. E a nossa esperança precisa ser uma esperança no reino de Deus. Agora, falando sobre esperança escatológica, tem um texto que sempre mexe muito comigo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, que diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A única menção de maranata na Bíblia é esse texto aqui. E ele está relacionando maranata com amor ao Senhor. Amor ao Senhor tem a ver com zelo, tem a ver com devoção, tem a ver com fervor. E Paulo está relacionando o amor ao Senhor com a esperança escatológica. E anátema, não sei se você sabe o que significa anátema. Anátema significa seja maldito. O que Paulo está falando é o seguinte: se alguém não ama o Senhor, se alguém não tem zelo pelo Senhor, se alguém não tem fervor espiritual, se alguém permanece num estado de apatia espiritual, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. E Paulo está falando isso aqui no contexto de que ele está exortando os irmãos sobre os falsos irmãos no meio deles. E o que ele está falando é: se alguém no nosso meio é um falso irmão, se alguém no nosso meio não ama o Senhor, se alguém no nosso meio não tem zelo pela casa de Deus, não tem zelo pelo reino de Deus, seja maldito. E ele conclui falando: maranata. Por quê? Porque a nossa esperança reside na certeza de que nós amamos ao Senhor, de que nós temos zelo pela casa de Deus, de que nós temos zelo por quem o Senhor é. E mantendo o olhar fixo na nossa esperança, na vinda do nosso Senhor, isso faz com que o nosso zelo seja conservado no lugar em que ele precisa estar. Amém, irmãos? Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Sabe por quê? Porque Ele está vindo. Ele está voltando para cumprir todas as promessas. Ele está vindo para inaugurar o reino dEle. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. É a palavra de Deus que está falando isso. E por que Paulo está falando sobre a esperança no meio desse texto que a gente está lendo? Porque é somente essa esperança que vai moldar a nossa vida para viver agora. E é exatamente isso que ele está falando desde o começo do capítulo, porque ele está falando assim: não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como eu falei, a partir do capítulo 12, ele está começando a parte de exortação, a parte mais pastoral. Então ele está ensinando os irmãos já que vocês creem no Senhor Jesus, vocês têm que viver dessa maneira aqui. E a maneira de viver é uma maneira que se alegra na esperança. E atrelado com se alegrar na esperança, está a continuação do texto quando ele diz: sede pacientes na tribulação. Quem tem tribulação? Misericórdia. Todos nós temos tribulações a serem enfrentadas. E algo muito
pertinente à vida cristã é o sofrimento. Mas o que ele está falando é que no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio de tantas coisas que a gente vai ter que enfrentar para viver nessa vida, nós vamos encontrar meios de lembrar da esperança, de lembrar daquilo que nos traz esperança. Eu lembro que no começo desse ano, eu e minha esposa, a gente estava passando um momento de tribulação, bem severo. E no meio de toda aquela tribulação, onde a gente não conseguia perceber o que Deus estava comunicando, ou aquilo que Deus estava falando, o Senhor levantou pessoas que nos reposicionaram no lugar. E eu quero aqui honrar a vida de duas pessoas, que são os nossos discípulos, o Giovanni e a Milena. Vocês foram o meio do Senhor nos lembrar da esperança naquele dia. E no meio das tribulações e dos sofrimentos dessa vida, o Senhor vai prover meios para que a gente seja lembrado da esperança. Para que a gente seja lembrado da esperança que direciona toda a nossa caminhada cristã. Porque a tribulação, ela está inseparavelmente ligada à esperança. Todas as vezes que nós passamos por tribulações, nós temos um motivo para nos lembrarmos da esperança. E essa esperança também alimenta o zelo, a devoção, o amor ao Senhor. E o sofrimento é talvez o método de Deus, o melhor método de Deus para lapidar o nosso caráter. Paulo está falando aqui sobre a maneira de viver a vida cristã, a maneira de viver corretamente a nossa esperança cristã, enquanto ainda ela não foi consumada. E o sofrimento é o método de Deus. E não adianta espernear, não. Ai, estou sofrendo, meu Deus, nunca passa esse sofrimento. Não adianta espernear. Vai ter tribulação, mas é no meio da tribulação que o Senhor nos lembra da esperança. Eu estava relutante de compartilhar um pequeno testemunho, mas que fala sobre tribulação. Quando eu tinha 6 para 7 anos, eu passei por um episódio que é o que a gente pode chamar de um abuso. E eu ali, uma criança de 6, 7 anos, passei por aquele episódio onde uma pessoa tocou o meu corpo de forma indevida. E no meio daquele problema, gente, Deus já me tratou, tá? Vocês estão com as caras assim, Deus já me tratou disso. No meio de todo aquele problema, eu ali, uma criança de 7 anos, eu não sabia o que fazer com aquilo. Passaram algumas semanas, eu chamei o meu pai para conversar. E eu ali tentei explicar para o meu pai o que tinha acontecido. E naquele dia, o meu pai, ele afirmou quem eu ia ser em Deus. E eu me lembro daquele episódio e do abraço da minha mãe também naquele mesmo dia, onde não eram apenas as palavras do meu pai ou o abraço da minha mãe, mas era o Senhor no meio da tribulação, lembrando da esperança, lembrando que existe uma esperança. E eu não sei, talvez muitos aqui passaram por experiências terríveis na vida, experiências traumáticas mesmo. E quando a gente está falando de tribulação, são essas coisas. São essas coisas que o apóstolo está falando. Mas é no meio dessas coisas tão terríveis e dolorosas que às vezes a gente tem que passar ao longo da nossa vida,
que o Senhor está falando: alegrai-vos na esperança. E todas as vezes que a gente se alegra na esperança, o nosso zelo novamente é reposicionado nesse lugar. O nosso amor ao Senhor é transferido novamente para esse lugar onde o Senhor deseja que Ele esteja. As tribulações vão pedir para nós paciência. E talvez a gente seja a geração mais impaciente de todas. Aparece um anúncio de 10 segundos. Gente, 10 segundos o anúncio aparece no YouTube e você já não aguenta mais. Não é possível esse monte de anúncio aqui e tal. Claro, estou pegando um exemplo simples, banal, mas isso mostra como a gente é muito impaciente. E quando ele está falando sobre desenvolver a paciência, isso vai envolver algo que nos custa muito. Principalmente a nossa geração tão distraída, tão superestimulada com tantas coisas, e nós não sabemos esperar, nós não sabemos ser pacientes. E quando a gente está falando aqui sobre zelo, sobre fervor, sobre paixão, isso vai envolver paciência também na construção dessa jornada. Porque não é acordei hoje, estou amando ao Senhor mais do que todos os dias. Não, não é assim. É um dia depois do outro, é a construção de um relacionamento. E nós precisamos aprender a crescer nisso, no meio das tribulações. Nós desenvolvemos paciência, tendo certeza da esperança que nos aguarda. Finalizando o texto, mas não finalizando a mensagem ainda. Meu Deus, já é 20 para as 10. Vou ser rápido. É que eu sou discípulo do Diego. E ele fala: perseverai na oração. E existe um motivo por que Paulo está exortando, no meio de todas essas exortações, ele está falando: perseverai na oração. Ele está falando: perseverem, persistam, permaneçam na oração. E não é a primeira vez que Paulo vai exortar a respeito da oração. Lá em Efésios 6,18 ele vai falar: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 4,2, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Por que ele está insistindo nisso? Vou contar para você. Porque orar é difícil. O Tim Keller, no livro Oração dele, Tim Keller, né, um teólogo, um dos melhores aí que tivemos. Ele vai concluir falando sobre oração. A conclusão dele em todo o livro é: orar é difícil. Orar é trabalhoso. Vai envolver esforço, vai envolver dedicação, vai envolver persistência. E aí, quando a gente fala sobre perseverar na oração, eu me lembro de um hino antigo. Eu era da Batista, tá, irmão? Era cantor cristão. Talvez você veio da Assembleia, era harpa, né? Não sei quem veio da Assembleia, mas enfim. Na Batista era o cantor cristão. E aí tem aquele hino antigo que fala assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Oração e súplica com ações de graça. Qual foi a última vez que nós oramos insistentemente diante do Senhor, até que tudo aquilo que a gente estava sentindo saiu de uma vez, assim? Porque às vezes o próprio Espírito Santo está colocando várias coisas dentro de nós, e que Ele deseja que a gente canalize isso para o lugar de oração. Mas o que a gente faz? Fica estressado. Mais fácil, né? E aí, isso mostra também o porquê que é
tão difícil mobilizar a igreja para orar coletivamente? Sabe por que é tão difícil a gente ter reuniões de oração expressivas e coletivamente? Porque a maioria de nós não tem uma vida de oração. E aí, se eu não tenho uma vida de oração, por que eu vou vir na reunião de oração coletiva? Então, a gente fala muito sobre oração coletiva, a gente dá treinamento, mas talvez a gente tenha que dar alguns passos atrás e lembrar que muitos de nós... E, gente, eu não estou falando isso aqui para te acusar, não. Mas muitos de nós não temos uma vida de oração consistente. Daí é por isso que vem na sala de oração, fica panguando lá no fundo, assim. Aí é oração coletiva. Se enfia lá no fundo, lá no escuro. Gente, pelo amor de Deus. Fica olhando os outros, assim. Quem já viu a Maria adorando durante o culto? Ela levanta a mão assim, ó. Vocês acham que a Maria tem entendimento do que ela está fazendo? Não, ela viu alguém fazendo e ela está repetindo. E aí a gente vem para o lugar de oração ou de adoração coletiva, do que seja, e às vezes a gente tem expressões que a gente coloca ali, mas talvez isso não veio da construção de algo no secreto. Vem da gente imitar comportamentos que a gente viu. Quando Paulo está falando assim, vocês têm que perseverar na oração, isso é um alerta maior ainda para a nossa geração, no sentido de que nós precisamos redescobrir os ingredientes necessários. Que não vem porque a gente viu um vídeo muito maneiro no YouTube, bem produzido, de quem quer que seja. Porque a gente viu que teve um mover, sei lá onde, e agora a gente imita as mesmas coisas. Não tem escapatória. É por meio da oração. Então, se Paulo está concluindo essa parte do texto falando perseverem na oração, é porque todos os outros ingredientes que foram mencionados aqui, eles nascem a partir da construção de uma vida de oração. E nós precisamos aprender a perseverar nesse lugar. A gente olha para a história, seja na Bíblia ou na história da igreja mais recente, todos os grandes homens de Deus tiveram uma vida de oração expressiva. E oração dá trabalho. Às vezes a gente fala assim, nossa, queria que tivesse muito um retiro para a gente ir. Qual foi a última vez que você se retirou para orar sozinho com o Senhor? Não precisa ser 3 dias, não. Vou tirar a tarde de hoje aqui, do final de semana, e eu vou buscar a Deus. Para que um retiro, se a gente não faz isso na nossa vida individual? Para que a gente quer colocar mais artifícios na nossa vida, se a gente não faz o básico? E sobre artifícios, a gente precisa aprender a tirar tudo aquilo que atrapalha. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre perseverar na oração. Em vários outros textos ele está falando, eu não cesso de dar graças por vocês, a minha oração por vocês. A maioria das orações apostólicas são do apóstolo Paulo. Só que Paulo não tinha o Spotify na orelha dele, ouvindo uma musiquinha. Aí põe uma musiquinha, começa, né? Começa a dar balançadinha lá e tal. E às vezes a gente se distrai. Eu não estou falando que não pode, use. Ouça a música, ouça o soaking, ouça não sei o quê. Mas, às vezes, a gente mascara essas coisas. Porque quando a gente vai para o lugar de oração, sabe com o que a gente se depara? Pobreza de espírito. Só que pobreza de espírito é algo que o Senhor mesmo fala. Bem-aventurados os pobres de espírito. Só que a gente tenta cobrir a nossa pobreza espiritual com artifícios. Então a gente vem para a sala de oração, canta todas as músicas que estão tocando, mas na hora de orar, não vou abrir minha boca. Na hora de orar fica panguando, não sabe o que faz. Gente, a gente precisa construir uma vida de oração sólida. Porque não tem como ter zelo e desenvolver fervor espiritual se isso não partir primeiro
de uma vida de oração. E a partir do momento que a gente tiver uma vida de oração sólida, a nossa reunião de oração coletiva, ela muda. Mas isso é outra pregação. Para concluir, eu quero falar sobre o nosso maior exemplo. E o nosso maior exemplo em tudo isso é a vida de Jesus. Porque quando Paulo começa falando a respeito do zelo, não sejam preguiçosos em relação ao zelo, Jesus foi extremamente zeloso. João 2,13 em diante diz assim: ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Será que Jesus foi zeloso com as coisas de Deus? Será que Jesus teve zelo pela casa de Deus? Porque o que Jesus teve aqui não foi uma explosão de raiva. Vou quebrar todo mundo aqui. Não. Foi uma paixão ardente pela retidão da casa de Deus e daquilo que a palavra de Deus diz. Quando no texto que a gente leu, ele fala sobre fervor no Espírito, será que Jesus tinha fervor no Espírito? Será que Jesus dependia do Espírito Santo? Irmão, não sei se você sabe, talvez, às vezes as coisas não ficam tão claras, Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, dependia do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o início do ministério até o momento em que ele estava no Getsêmani. E ele não deixou de ser dependente do Espírito Santo. Alegria na esperança. Hebreus 12:2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. A alegria de Jesus não é ausência de dor. A alegria de Jesus é uma profunda convicção do que ele tinha que fazer, e essa convicção fez com que ele tivesse alegria na esperança. Paciência na tribulação. Será que a vida de Jesus teve tribulações? Oposição, traição, sofrimento na cruz, uma morte horrível. 1 Pedro 2, 21 ao 23. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Paciência na tribulação. O pessoal do louvor pode subir. Perseverança na oração. Será que Jesus orava? Novamente, lembrando, Jesus é Deus. E vários textos, eu não vou citar todos, mas Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Lucas 6,12. Naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A vida de oração de Jesus não era só um hábito. Jesus entendia a dependência vital de Deus e da comunhão com Deus através da oração. Jesus sabia o que era se submeter ao Pai. Jesus amou o Pai. Jesus foi zeloso. Em nenhum momento da vida de Jesus, Jesus foi apático.
Em nenhum momento da vida de Jesus ele não demonstrou fervor. Hebreus capítulo 5, do 7 ao 10. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns dias atrás, eu e a minha esposa, a gente fez um casamento. Foi muito especial celebrar aquela união e são amigos muito queridos nossos e foi um tempo maravilhoso. E aí na hora da festa a gente sentou numa mesa e ali estavam alguns amigos nossos da época que a gente era adolescente lá na outra igreja. E aí, né, você encontra amigo das antigas, você começa a falar, né, das coisas das antigas. E aí teve uma hora que a gente estava conversando e tudo mais, e a esposa de um amigo nosso falou bem assim: Wayne, eu sempre lembro daquela época quando você ia ministrar para o time de louvor e você falava o nome de Jesus e você começava a chorar. E ela falando e eu ouvindo, né? E ela falou assim: todas as vezes que eu vou orar eu me lembro disso. E eu falo para Deus, eu quero chegar nesse lugar. E beleza, foi um episódio que aconteceu ali, mas essa fala ficou ecoando na minha cabeça por muitos dias. E eu trouxe isso para dentro do jejum também. Porque por alguma razão eu não consegui me reconhecer naquela fala. Eu percebi que talvez o meu zelo diminuiu, o meu fervor diminuiu. Eu ainda amo o Senhor e eu sei que todos nós estamos aqui, nós amamos o Senhor. Mas existem momentos na nossa caminhada onde talvez a gente vai se deparar com uma falta de zelo, a falta de paixão, a falta de devoção, a falta de entrega. E sabe, eu não quero viver a minha vida parecendo ser alguém que sabe alguma coisa ou que tem um bom repertório teológico, mas que espiritualmente está inapto. Eu quero que o Senhor me encontre zeloso. E aí, essa frase ficou remoendo na minha cabeça por vários dias. E aí eu estava naquela primeira semana do jejum, fraco, não aguentando fazer nada. A minha esposa: você está desanimado? Eu falava: eu estou com fome. Mas aquilo ficava remoendo no meu interior. E aí eu comecei a lembrar daqueles dias em que eu chegava do trabalho, eu lia minha Bíblia, eu deitava no chão do quarto na casa dos meus pais, e o Espírito Santo vinha. Eu me lembro daqueles dias em que eu comecei a buscar o Senhor com tanta intensidade, tanta intensidade. E aí um belo dia, no meio do culto mais tradicional de uma igreja batista, o Espírito Santo caiu sobre mim. E aí comecei a falar umas coisas que eu não entendi o que era. E aí eu descobri que eu estava falando em outras línguas, mas eu não sabia o que era aquilo. E aí eu me lembrei daqueles dias onde a minha busca pelo Senhor, ela foi se tornando tão intensa, que eu começava a profetizar na vida das pessoas, mas eu não sabia que eu estava profetizando. Eu começava a ensinar e eu não sabia que eu estava ensinando, porque não tinha nada a ver com as minhas capacidades, mas tinha a ver com a sinceridade de uma busca zelosa pelo Senhor. E aquilo começou a me levar mais perto do Senhor, mais perto do Senhor, mais perto do Senhor. E aí quando eu ouvi aquela frase, eu falei:
Eu não quero viver a minha vida com saudade de um lugar que eu já estive, sendo que eu posso estar nesse lugar agora. Eu queria terminar isso orando por vocês, e eu gostaria de impor as minhas mãos sobre vocês. Mas eu preciso falar uma coisa. Eu não posso impor a minha mão sobre você e você receber zelo pelo Senhor. Eu não posso impor a minha mão sobre você e você receber paixão pelo Senhor. Mas eu posso impor as minhas mãos sobre você, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que o Senhor acenda uma fagulha. E a partir dessa fagulha é sua responsabilidade manter a chama do zelo acesa. Nós precisamos ser zelosos pelo Senhor. Nós precisamos viver uma vida de devoção e voltar para esse lugar onde nasce a devoção ao Senhor.